Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos trabalhar situações e problemas. Nesse conteúdo nós vamos trabalhar três operações fundamentais. Hoje nós vamos trabalhar adição, que muitos alunos chamam de continha de mais. Vamos trabalhar subtração, que é justamente a continha de menos, como vocês conhecem, e a multiplicação, que vocês conhecem como a continha de vezes. Então, a adição é a continha de mais, subtração, a continha de menos, e multiplicação, a de vezes. Vamos dar início à nossa videoaula? Olá, queridos estudantes! Como andam suas brincadeiras em casa nesse momento de distanciamento social? Está aproveitando o tempo com seus irmãos, caso você não seja filho único ou filha única? A atividade de hoje começa com duas crianças brincando de bola de gude, uma brincadeira muito divertida, eu e o Cascão, mas que requer alguns cuidados. Elas não podem ir à boca para evitar engasgo e sufocamento. Em seguida, você irá responder alguns problemas. Vamos começar? Divirta-se! Vamos ao início? As atividades que envolvem a situação problemas são ótimas para levar o estudante a investigar o problema e encontrar as soluções. Tá aí situações, problemas. Você investiga o problema e encontra a solução daquele problema que você investigou. É uma atividade de reflexão e análise de uma determinada situação apresentada. Como eu disse, nós vamos trabalhar a adição, a subtração e a multiplicação. Nós vamos iniciar já com a atividade. A cada questão que nós vamos fazer, a gente vai antes fazer um exemplo. E nesses exemplos, vocês não precisam escrever, apenas as perguntas. Ok? Então não esqueça o nome da escola, o nome de vocês, a disciplina, o ano, a turma e a data que vocês estão realizando a tarefa. Vamos lá. A primeira questão vocês estão vendo aí, justamente Cascão e Cebolinha brincando de bola de gude. Na imagem anterior, você vê Cascão e Cebolinha brincando de bola de gude. Você sabia que essa brincadeira é uma das mais antigas e divertidas para as crianças? Não. Quem não sabia, isso aí já vem de geração em geração. Os seus pais brincaram, seus avós, seus bisavós e assim sucessivamente. Eu vou primeiro explicar um exemplo e diante desse exemplo eu vou passar a primeira questão. A primeira questão nós temos, se não me engano, são 3 letras. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um garoto juntou 187 figurinhas para colar em seu álbum. Quando começou a colá-las, percebeu que 45 eram repetidas e resolveu doá-las para seu irmão mais novo. Agora a pergunta: quantas figurinhas foram coladas no álbum do garoto? Aí você vê a questão, aí alguns alunos costumam logo perguntar: professor, é de mais, é de menos, é de vezes ou é de dividir? Olha, a gente não pode fazer esse tipo de pergunta. Quando a gente lê o problema, a situação problema, a gente vai detectar algumas palavras que dá a entender se é adição ou subtração, multiplicação ou divisão. Olha, uma palavra aí que você dá para saber o que é, se é uma adição, subtração, multiplicação ou divisão, é a palavra doá-las. Quem doa uma determinada quantia que tem, ela vai aumentar ou vai diminuir? Claro que vai diminuir. Então, se vai diminuir, então a gente já sabe que vai ser uma conta de menos, ou seja, uma subtração. Nós vamos colocar algumas palavras aí que também pode ser vista como subtração. Diminuir, perder, diferença e desaparecer. Eu coloquei 4 palavras que vocês vão, sempre que tiver, vai sempre ser subtração. No caso de diferença, porque os termos da subtração são o quê? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença.
Então, toda vez que pedir o resto, a diferença vai ser uma subtração. Pronto. O próximo passo é a gente pegar as informações contidas no problema. Primeiro, vocês estão vendo aí que o menino ele tinha o quê? Ele juntou 187 figurinhas. É o primeiro número que nós temos. E depois ele pegou e doou 45. Então, ele tinha os 187 e doou 45. É justamente a operação que nós vamos fazer. Vamos pegar a quantidade que ele tinha, que era 187, e vamos subtrair, vamos diminuir as 45 que ele doou para o seu irmão mais novo. Daí, então, já descobri o que é que eu quero. Ou seja, eu quero subtrair o que ele tinha, o que ele juntou, e vai doar as 45 ao seu irmão mais novo. Daí, vou pegar os números, 187. Lembre-se que o 7 é unidade, o 8 é dezena, e o 6, o 1 é centena. 45, cuidado para não pegar o 4 e colocar embaixo do 1. Cuidado com isso. Então, quando você for pegar o segundo número, você começa da unidade. Então, o 5 é unidade e o 4 é dezena. Você pode observar que a centena ficou sozinha, por quê? Porque no número 45 só tem unidade e dezena. Então, coloca o sinal de subtração e o tracinho. Vamos lá. Eu começo pela unidade. Se eu tenho 7 unidades, então vou pegar aqui, eu peguei 7 figurinhas. Vocês estão vendo aí aparecendo as 7 figurinhas dos personagens da Turma da Mônica. Dessas 7 figurinhas, eu doei 5. Então, eu vou marcar 5 figurinhas que eu estou doando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tinha 7 e doei 5, eu fiquei justamente com 2 figurinhas. Então, na ordem das unidades, já está resolvido. Vamos seguir. Vamos para a dezena. Nós temos 8 dezenas menos 4 dezenas. Na verdade, são 80 menos 40, porque são dezenas. Mas esqueçam de 80 menos 40. Vamos fazer 8 menos 4. Vou pegar, mais uma vez, 8 figurinhas, que são 8 figurinhas dos personagens da Turma da Mônica, que, na verdade, se fosse falar em dezenas, seria 80, mas vamos pensar só nas 8. Então, tem 8 figurinhas, 8 dezenas de figurinhas, e vou doar 4 dezenas de figurinhas. Aí, doei as 4. Ficaram quantas? 4 dezenas de figurinhas. Então, já resolvi a dezena. E agora você pode observar que não tem nenhum número abaixo do 1. Na centena só tem 1. Então, se só tem 1, eu vou repetir o algarismo 1. Então, está resolvida a questão. Então, o garoto tinha 187 figurinhas e doou 45, então ele colou no seu álbum 142 figurinhas. Aí a resposta em si do problema. Ele fala da situação, do problema, e depois ele faz a pergunta, ó, quantas figurinhas foram coladas no álbum do garoto? Então a resposta vai ser, ou você colocaria apenas 128 figurinhas, 142 figurinhas, ou você faz a forma mais direta, mais explicada. Foram coladas 142 figurinhas. Esse é o exemplo que por ele vocês vão fazer a próxima questão. Lembre-se, o exemplo você não copia. Aí vem um exemplo. O exemplo da letra A. Eu vou apenas ler e vocês vão resolver quando pegar o material em PDF. Na brincadeira acima, ou seja, naquela brincadeira de Cascão e Cebolinha, Cascão possuía 2.857 bolinhas de gude e, ao final, ele ficou com 1.342 bolinhas. O total de bolinhas que ele perdeu, olha a palavra perdeu aí, ó. Perdeu é de. Então lembre-se, quando se perde, o que é? Uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Então eu quero saber quantas bolinhas ele perdeu. Aí tem 515 bolinhas, 1.515 bolinhas, 2.015 bolinhas ou 315 bolinhas. Pronto. Vocês vão armar a continha aí do lado. Depois que resolver
a continha, você vai marcar a alternativa correta. Lembre-se, só tem uma alternativa, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Tá aí justamente os menininhos brincando de bolinha de gude, o Cascão e o Cebolinha. Vamos para o nosso segundo exemplo, que dele nós vamos fazer o segundo exercício. Em um jogo pela internet, uma garota fez 1.248 pontos no sábado. No domingo, ela tornou a jogar e fez 1.371 pontos. Olha a pergunta. Qual o total de pontos que ela fez no final de semana? Ou seja, final de semana, sábado e domingo. Ela quero saber quantos pontos essa garota fez nesses 2 dias. Então, para saber se é uma adição, subtração, multiplicação ou divisão, eu vou para uma palavra muito usada nessa operação, que é a palavra total de pontos que ela fez no final de semana. Então, total. Então, toda vez que tiver total, a não ser que vem logo após venha perdida, né? Que ela perdeu, aí sim, passa a ser uma subtração. Mas aí só está dizendo o total de pontos que ela fez no final de semana. Então, aqui vai ser uma adição. Então, outras palavras que a gente costuma usar na adição: aumentar, somar, crescer, juntar. São outras palavras, além de outras que existem, que você detecta que é uma adição. E o que é adição? É uma continha de mais. Pronto. Já descobrimos que é uma adição. Agora vamos pegar as informações contidas no texto. Essa garota fez 1.248 pontos no sábado e ela fez 1.371 pontos no domingo. Então, eu não vou juntar, eu não vou somar os pontos que ela fez no final de semana. Então, eu vou pegar o 1.248 e vou somar com 1.371 para eu descobrir quantos pontos ela fez nesse final de semana. Armando a operação, estou pegando 1.248, não esqueça, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Tá aí? Vamos agora para o número 1.371. Vamos pegar o primeiro algarismo da direita, que é o 1, abaixo do 8, o 7 abaixo do 4, o 3 abaixo do 2 e o 1 abaixo do outro 1. Então, 1.371. O sinal de adição e o tracinho para somar. Vamos lá. Vamos começar pela unidade. Eu tenho 8 unidades. E se coloco mais uma unidade, então ficam 9. Vamos para a dezena. Eu tenho 4 dezenas e somo com 7 dezenas. Ou ao contrário, eu tenho 7 dezenas, que dá no mesmo, né? E somo com 4. Então, 7. Aí eu pego mais 4. 8, 9, 10, 11. Eu não posso pegar o 11 e colocar inteiro aí embaixo. Então, eu vou colocar o 1 aqui. E o outro 1 vai para a ordem das centenas. Vai lá para onde ele foi lá em cima. Agora, eu vou somar esse 1 com o 2, que dá 3. 3 mais 3 dão 6. Somei as centenas. E agora eu vou somar as unidades de milhar. 1 mais 1, 2. Então, essa garota fez 2.619 pontos no final de semana. Tá aí a resposta. Então, como eu disse na questão anterior, a pergunta: qual o total de pontos que ela fez no final de semana? Aí respondendo, a garota fez 2.619 pontos. Ou você poderia fazer: ela fez 2.619 pontos. Ou simplesmente 2.619 pontos. Todas as formas estariam corretas. Pronto. Em cima dessa, você vai fazer o próximo exercício, a próxima atividade. Eu vou ler para a gente entender melhor. Gabriel está montando seu álbum e já tem 252 figurinhas. Em uma brincadeira, conseguiu mais 629 figurinhas e terminou de completar seu álbum. Quantas figurinhas Gabriel tem agora? Então, pode observar aí. Conseguiu mais. Então, se ele conseguiu mais, aí vai aumentar ou vai diminuir? Aí você vai fazer a continha do lado e depois vai marcar depois de contar a resposta. Vocês vão encontrar 123, 546, 381 ou 981.
Depois que você fizer o cálculo, não esqueça, deixa o cálculo aí ao lado. Não é só marcar sem fazer a continha, não. Deixa a continha aí, não apague. E marca a alternativa correta. Vamos agora para o próximo exemplo, que dele a gente vai fazer outro exercício. Vou ler aqui. Em uma pequena sala de cinema, onde as cadeiras são organizadas em filas iguais, já foram preenchidas 18 vagas, como mostra a figura abaixo. Está aí a tela do cinema e algumas cadeiras preenchidas. Justamente 18 cadeiras já foram ocupadas. Aí a pergunta: quantos lugares restam para completar a sala do cinema? E agora? Eu não quero que vocês contem no dedinho, não. Eu quero que vocês façam uma situação, um problema, resolvam uma solução do problema fazendo o cálculo e não contando nos dedos. Entendeu? Fica mais prático você usar a matemática para encontrar os problemas, resolver os problemas. Vamos lá. Nós temos duas formas. Primeiro, olhe bem. Você conta quantas cadeiras tem a fila de modo horizontal, vertical, de cima a baixo ou de baixo para cima. Você contando aí, nós vamos encontrar justamente 6 cadeiras. 6 cadeiras. Eu pego o número 6, tá vendo? O 6, e vou multiplicar pela quantidade de cadeiras que tem horizontalmente. Ou seja, é do leste para o oeste, do nascente do sol para o poente, que é nessa parte de baixo. Pode observar que aí nós temos 5 cadeiras. E vou fazer 6 vezes 5. 6 vezes 5. 6 vezes 5, você vai justamente repetir 6 vezes o número 5 somando. Aí, ó, 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Você pode observar. Como tem 6, você pode fazer de 2 em 2 que dá 10, né? Que dá 2 dá 10, 2, 10 e 2, 10. Então, 10, 20, 30. Ou 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu encontrei 30 cadeiras. Então, esse 30 cadeiras é o total da capacidade do cinema. Ou seja, no cinema cabe 30 pessoas. E eu disse aí que já foram preenchidas 18 vagas. Então, vou pegar a quantidade, a capacidade, que é 30, e vou subtrair a quantidade que já foi preenchida, que são 18. E vou fazer essa operação. Vamos lá, 30 menos 18. Vamos armar. Está aí o 30 menos 18. Vamos lá? Não esquecendo que o 0 e o 8 é unidade e o 3 e 1 são dezenas. Vamos lá. Lembre-se que o 0 aí é menor do que o 8. Tem aluno que faz 8 menos 0 dá 8. Cuidado, nunca façam isso. É sempre o de cima, que é o minuendo, menos o subtraindo. Como o 0 ele é menor do que o 8, preste bem atenção. Você vai pegar uma dezena, você vai tirar uma dezena aqui, ó. Vou tirar, vou cortar, vai ficar 2. E vou colocar essa dezena lá na unidade. Então, se eu tenho 10 que é uma dezena, e não tinha nenhuma unidade, então ficou que número ali? O número 10. Agora eu posso fazer 10 menos 8. Ou 8 para chegar no 10. Eu tenho 8, para chegar no 10 falta quanto? 8, 9, 10. Então dá 2. Resolvi a unidade. Vamos agora para a dezena. Lembre-se que não é mais 3, porque você pegou uma dezena e transformou em unidades. Então, ficaram 2 dezenas. 2 menos 1, você tem 2. E tira 1, fica 1. Então, encontramos. Então, da capacidade dessa sala de cinema, restam apenas 12 vagas. É justamente essa partezinha que está em branco. Então, marquei a alternativa, a opção 12. Só que além dessa forma de resolver, tem uma outra que particularmente, eu acho mais fácil. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo que tem 18, é o mesmo problema, mas eu não vou mais contar o que tem eu não vou contar a capacidade do cinema. Porque a pergunta não é essa, eu quero saber quantos lugares faltam. Então eu vou pegar essa parte horizontal, você pode observar, eu estou marcando aqui embaixo, mas é justamente a quantidade de cadeiras que falta na parte branca.
Então, na parte branca faltam 3, tá vendo? Então, 3 vezes. E vou pegar a parte branca da parte vertical, que é de cima para baixo. Aqui, ó. Quantas cadeirinhas faltam? Só de cima para baixo. Falta 1, 2, 3, 4. Então, cabe 4. Vem lá, 4. E vou colocar vezes 4. Como é que eu resolvo 3 vezes 4? É 3 vezes o número 4. 4 mais 4 mais 4. Então, 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4 dá justamente 12. Então, já encontrei a quantidade de vagas que restam no cinema. Tá vendo? Eu achei essa maneira bem mais prática. Mas aí, aqui você achar melhor, não se preocupe, faça da forma que você entendeu e não da forma que eu quero que você faça, ok? O que importa é que você encontre a solução do problema. Pronto, em cima desse exemplo, que eu expliquei duas formas, vocês vão fazer essa questão 2 aí. Eu vou ler e para vocês entenderem melhor. O piso de uma sala está sendo revestida com cerâmicas quadradas. Essas partezinhas amarelas aí são as cerâmicas. Já foram colocadas 9 cerâmicas, como mostra a figura abaixo. Você pode observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já foram colocadas 9 cerâmicas. Aí a pergunta: quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso da sala? Aí tem letra A, letra B, letra C ou letra D. Não esqueçam, eu expliquei duas formas de resolver uma questão dessa. Você vai escolher a melhor forma que vocês acharem e vão encontrar a solução. Depois de encontrar a solução, vocês vão lá e marcam a alternativa correta. Não esqueça, não apague o cálculo. Deixa aí nessa partezinha aí para eu fazer a correção dos seus cálculos. Agora nós vamos para a próxima questão. Primeiro, eu vou explicar para vocês uns exemplos bem parecidos com a resposta, com o exercício. Ó, o exemplo: seja detetive ao encontrar os números que faltam nos algoritmos abaixo, ou seja, no algoritmo é nas contas, nas resoluções das adições, aí no caso. Olha, na primeira adição nós temos 2 quadradinhos para descobrir quais são esses números. Aí vocês lembrem, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos começar primeiro pela unidade. Nós temos unidade 5 mais 2, que dá 7. Já está certinho aí, não precisa fazer nada. Quando você vai para a dezena, vocês estão vendo aí o 4 e abaixo nós temos um quadradinho. Só que eu não tenho como somar o 4 com qualquer outro algarismo que dê 2. Porque não tem como. O 4 mais 0 é 4, 4 mais 1 é 5, mais 2 é 6, mais 3 é 7, ou seja, nunca vai ser 2. Então, aqui embaixo não vai ser 2, será 12. Não esqueçam, será 12. É porque nós não podemos colocar o 12 completo aí. Então, o número que eu vou somar com 4 para dar 12 vai ser justamente o algarismo 8. Então, aí eu faço 8 mais 4, 12. Eu coloco 2 e o 1 ele não fica aí. Ele vai lá para cima, da centena. Agora sim. Aí eu somo 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, 7 lá embaixo está correto. E eu tenho o quadradinho mais 3, que dá 9. Qual é o número que eu vou somar com 3 que vai dar 9? Se você achar ruim de descobrir o número assim, você faz ao contrário. Você faz 9 menos 3, seja de baixo para cima. Se descendo é uma adição, voltando, subindo é uma subtração. Então, eu faço 9 menos 3 dá justamente o 6. Então, descobri os dois números algarismos que faltavam. Tá aí, o 6 e o 8. Vamos agora para o próximo exemplo. Nós temos 3 quadradinhos. Na unidade vai ser fácil, porque tem 2 mais 5. 2 mais 5, todos nós sabemos que dá 7. Ok? Pronto. Na dezena, nós temos um quadradinho mais 6 que dá 1. Lembre-se lá do exemplo anterior. Eu não tenho nenhum número que eu some com 6 que dá 1. Então, esse 1 vai ser o quê? 11. Então, como vai ser 11, qual é o número que eu somo com 6 que dá 11? Se eu não souber descobrir assim, como eu disse anteriormente, faça voltando. Faça uma subtração voltando.
subindo 11 menos 6 dá justamente 5. Tá aí. Então lembre, esse 1 não vai ficar aí, porque ele não pode ficar aí. Ele vai para a centena. Agora sim, lembre-se, eu tinha um 7, agora eu tenho 1 e ele tem que dar 9. Então, se eu tenho 7 mais 1 dá 8 e eu quero chegar no 9, então quanto falta? Do 8 para chegar no 9? Apenas 1. Encontrei outro algarismo. E lá na unidade de milhar, já está respondido. 4 mais 2, 6. Resolvi o exemplo número 3. Vamos agora para o último. Unidade, nós temos um quadradinho, nós temos o 6 abaixo, que é igual a 9. Qual o número que eu somo com 6 que dá 9? Se você não souber de cabeça, volta numa subtração. 9 menos 6 dá justamente 3. Então, 3 mais 6, 9. Na dezena tem 2 mais 6, 8. Está correto. Na centena, nós temos 4 mais 7. Desculpa, 4 mais 3. É fácil também. 4 mais 3 dá 7. E para terminar, nós vamos para a unidade de milhar. Você pode observar que aí embaixo é 5. Como é o último algarismo, a última ordem, toda vez que você somar e tiver mais de um número, mais de um algarismo, você vai poder colocar os dois. Então, pode observar que não é só o 5, é 15. Então, qual o número que eu somo com o 9 que dá 15? Se não souber, você faz 15 menos 9, que dá justamente 6. Tá vendo? 9 mais 6, 15. Então, eu encontrei os algarismos que estavam faltando. Então, diante desses exemplos, vocês vão fazer essa questão número 3. Vendo? Vocês vão ser detetives e vão encontrar os números que faltam nos algoritmos abaixo. Da mesma forma que eu expliquei. Lembrem-se, os exemplos vocês não vão copiar. Vocês vão fazer apenas as questões. Ok? Então, uma boa aula para vocês. Façam da melhor forma possível. Assista esse material completo. Se vocês estão me ouvindo agora é porque você assistiu o material completo. Depois, revise no conteúdo que nós vamos mandar em PDF, como digo sempre, aquela forma de livrinhos, entendeu? E na dúvida, nunca esqueçam, entre em contato conosco para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Uma boa aula para vocês e até a próxima.